E aí, pessoal, seja muito bem-vindo. Estou trazendo um exercício de estática aqui, certo? Se vocês gostarem do conteúdo, eu vou estar gravando vídeos de estática, de reações de apoio, certo? E para quem está no curso de engenharia, é um assunto muito cobrado, por quê? Porque é um exercício que você entende o conceito de uma estrutura estar estável, dela estar em equilíbrio, certo? Por quê, pessoal? Eu sempre bato nessa tecla. Os cálculos, os acertos, eles são importantes para sua faculdade, para você tirar uma nota. Na vida profissional de vocês, o que vai valer é o conceito do que você está aprendendo aqui. Não adianta você calcular 1.300.000 exercícios desse aqui e não entender a lógica por trás disso aqui, certo? Então vamos lá. Eu tenho uma balança, certo? Eu preciso que esse sistema fique em equilíbrio. Eu poderia estar aqui levando isso aqui para uma fundação, certo? E para minha fundação, se eu tenho uma fundação que ela é excêntrica, ou seja, uma fundação fora do meu eixo, eu preciso saber trabalhar com essa excentricidade. Então aqui é para a gente entender mais ou menos como funciona aquilo lá. Então, voltando para o exercício, eu tenho um peso, olha aqui, uma força de 250 newtons, empurrando essa balança aqui no sentido anti-horário, certo? E eu tenho aqui, ó, certo, 3 metros, então tá fazendo esse braço de alavanca com esse ponto aqui, que é o ponto fixo da nossa alavanca, fazendo um movimento aqui de tentar girar isso aqui. E eu preciso desse lado tentar fazer uma força para equilibrar esse sistema. Mas se vocês repararem, aqui eu tenho 3 metros e aqui tenho 1,5 metro. Então, qual é a força-peso, qual é a força que eu tenho que aplicar aqui para que essa balança fique em equilíbrio? Porque se eu apertar aqui, ó, se eu aplicar 250 newtons aqui nessa extremidade, com certeza vai querer rotacionar isso aqui. Eu preciso de uma força-peso desse lado para esse sistema ficar em equilíbrio. Então, ó, os momentos horários, eles têm que ser igual aos movimentos, os momentos anti-horários. Ou seja, um momento de giro desse lado, ele tem que anular o momento de giro desse lado para que essa peça fique em equilíbrio. Então, o que acontece? O que é o momento? Momento, pessoal, vocês vão ouvir falar muito nisso aqui, ó. É uma força vezes uma distância, ou seja, uma força vezes um braço de alavanca. Então, o que é o braço de alavanca? É da minha linha de aplicação da força até o ponto aqui, ó, que eu estou aplicando. Ou seja, desse ponto até a minha linha de ação da força é o meu braço de alavanca. Desse ponto até a minha linha de ação da força é o meu braço de alavanca. Então vai ficar isso aqui, pessoal. A 250 newtons vezes quem? Vezes o braço de alavanca. Vezes 3, certo? É igual ao... Isso aqui a gente tem que entender, pessoal, que ela está trabalhando como se fosse uma equação do primeiro grau. Porque uma equação do primeiro grau nada mais é que uma balança. E aqui a gente tem uma balança também, certo? Então eu tenho, ó, 3 vezes 250 newtons, né, 3 metros, igual, agora esse lado, ó. Quem que é a interrogação? É a força-peso. Força-peso vezes o que? O braço de alavanca, que é 1,5 metro. Certo? Como eu quero saber, certo, pessoal? Como eu quero saber a força-peso, certo? Eu vou passar a força-peso para o primeiro membro para a gente ficar mais fácil, para muita gente não consegue enxergar isso aqui direito. Vamos lá, ó. Força-peso vezes 1,5, certo? Passo esses caras para lá, só troco de membro, então não preciso estar mudando de sinal. Então já vou fazer essa conta aqui, ó. 250 newtons vezes 3 metros é igual a 750 newtons vezes metro. Sempre, pessoal, o momento ele é sempre acompanhado de newton vezes metro, certo? A gente não pode esquecer disso. Então, a gente caiu numa equação no primeiro grau. Então, a força-peso é igual a 750 newtons vezes metro, dividido por quem? Por 1,5 metros, certo? Metro corta com metro. Então, fica aqui, ó, a minha força-peso 750 dividido por 1,5, a gente já faz a conta aqui rapidinho, 500 newtons.
Então, a minha força-peso é igual a 500 newtons. E como é que a gente faz para tirar a prova real? É só ver se a força multiplicada pelo braço de alavanca vai dar os mesmos momentos dos dois lados. Por quê? 250 vezes 3 não é 750? Se eu fizer essa multiplicação aqui, certo? A nossa força-peso não foi 500? 500 vezes 1,5 é 750 também. Então, ó, vocês reparem que o momento desse lado iguala com o momento desse lado. Então, eu tenho uma igualdade aqui, eu tenho uma igualdade nessa equação, eu tenho um equilíbrio nessa balança, eu tenho um equilíbrio nessa estrutura. Então, baseado nisso, pessoal, não importa se você não acertou a conta ou se você, por algum motivo, se perdeu aqui, o importante é que você entenda a ideia, que é muito mais importante do que o próprio cálculo. Então, pessoal, se vocês gostarem do vídeo, comentem aí, diga se vocês querem que eu grave mais vídeos a respeito desse assunto. E se gostou mais uma vez, se inscrevam no canal e até uma próxima.